desde 2009, são mantidas cerca de 5 rodadas anuais de negociação. Você tem noção do que é isso? Mas essas rodadas, elas são sigilosas, ninguém sabe efetivamente quais são todos os textos e possibilidades que estão sendo negociados, quem está defendendo exatamente o quê. O que nós sabemos é aquilo que vem ser apresentado voluntariamente pelos estados fora do ambiente das negociações. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma das grandes propostas que está em negociação é justamente uma proposta de que faz parte o Grupo do Brasil, que é chamado de G4. Foi uma proposta apresentada por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que são 4 grandes pretendentes ao papel de permanente. De acordo com essa proposta, a ideia seria aumentar 6 novos membros permanentes com alguma representação geográfica, tal qual os não permanentes têm essa representação geográfica, e 4 membros não permanentes. Então, seriam 11 membros permanentes e 14 membros não permanentes, aumentando para 25. Ainda que se aumente para 25, por exemplo, é pouco mais do que 10% do número de membros total da organização. Então, você não conta com a representatividade nem nas propostas que estão sendo colocadas. A gente tem conhecimento de 3 outras grandes propostas que são apresentadas e consideradas. Uma que é de um grupo de vários membros, entre os quais a Argentina, que é outro membro bastante conhecido pelo seu desejo de participar desse processo de reforma, e o Paquistão. Daí você pensa aí, são os grandes binômios, né? Argentina, Brasil, Índia, Paquistão, e o Grupo Unido pelo Consenso, ele tem outros vários membros. Ele tenta aumentar para 20 o número de membros não permanentes, que também seria um número relevante, e criar uma categoria de membros semi-permanentes, mas que não teriam poder de veto. Então, esses 2 exemplos, o exemplo do G4, da proposta do G4, e o exemplo da proposta do Grupo Unido para o Consenso, eles mostram que não existe nenhuma tentativa de se tornar uma representação permanente de todos os membros. Isso, por um lado, é o resultado e o reflexo de uma dinâmica de disputa de poder efetivo e de lógica de Estado. Não é muito difícil e não é adequado pensar na prevalência da ideia de democracia no Conselho de Segurança. O que se pensa de representatividade ganha outros termos e outras dimensões. E, por outro lado, é bastante importante a gente lembrar que isso acontece porque existe uma percepção na parte da intelectualidade que toma a decisão, não só que representa os estados, mas também quem está estudando e falando como que a política tem que ser feita, que as políticas de segurança não podem estar sujeitas aos imperativos da democracia, porque as decisões têm que ser tomadas rapidamente, porque não se pode ter tanta transparência, porque 200 razões. Quando você vai estudar essas teorias, eles têm várias justificativas para falar que nem todo mundo pode decidir. E aí vai ter vários critérios para decidir quem vai decidir, como vai decidir.